necessários, tá ok? Então, a partir de agora eu vou gravar a nossa reunião, mas vocês se sintam à vontade, até porque a ideia é tirar as dúvidas que vocês tenham, né, para a gente começar da maneira correta, tá? Bom, eu vou começar e gostaria de falar um pouquinho para vocês, e eu sei que todo mundo já está lidando um pouco com a questão tecnológica, mas eu gostaria de deixar claro para vocês o que é esse momento, principalmente para nós na área da educação. Tem duas modalidades, né, que nós temos que entender. Primeiro, o que é educação à distância, da maneira quando você adquire a educação à distância de uma plataforma, de uma empresa que ofereça esse serviço. A outra coisa é o modelo que nós estamos adotando aqui, tá? Então, nós temos um modelo que ele é um modelo reconhecido como ensino remoto emergencial. E o ensino remoto emergencial, ele tem a intenção de suprir uma necessidade, eu vou chamar aqui de caótica, né, dentro desse cenário que nós temos. E a nossa retomada com a pós-graduação, ela já é uma perspectiva de um ensino remoto intencional, ou seja, nós temos a intenção de fazer com que vocês não percam mais tempo, né, esperando toda uma tratativa, e ao mesmo tempo que vocês consigam, né, assimilar de maneira adequada todo o conteúdo que vai ser transmitido nessas aulas. Até porque muda totalmente a configuração, né, da sala de aula, da turma e assim por diante. Mas nós voltaremos, então, com as datas que estão agora no calendário, né? Então, dia 18 e 19, dia 25 e 26 e dia 2 e 3, né? 2 e 3 de julho, tá? Então, 18 e 19 é essa semana, 25 e 26 na próxima semana e 2 e 3 em julho. Aí vocês podem perguntar o seguinte, tá, mas e por que não a cada 15 dias e por que só agora? Primeiro que o nosso curso, ele é legalizado dentro da Uniuv na modalidade presencial. E aí eu não consigo fazer uma alteração da modalidade presencial para a modalidade à distância, mesmo no modelo, mesmo numa situação como essa. Então, os cursos de graduação já haviam feito uma migração jurídica, né, legal, para que fossem ministrados à distância, porque esse ano a gente teve os cursos técnicos que foram abertos, né, com modalidades que 2 ou 3 dias na semana o pessoal tem aula. Então, isso deu garantias para que toda a graduação fosse para esse modelo, tá? Então, nós, da pós-graduação, tivemos que nos adequar. E um segundo problema que nós encontramos também é que a gente também acreditou que, de certa forma, que não demoraria tanto isso, né? Isso acabou se estendendo de uma maneira muito grande. E alguns professores, por incrível que pareça, não aceitaram trabalhar nessa modalidade. Então, isso é uma coisa que até me surpreendeu um pouco, né? A gente teve 3 recusas de professores que, segundo eles, a pós-graduação é difícil para trabalhar nesse modelo, enfim, né? Cada um deu o seu argumento e são ótimos professores. Até quando a gente definiu com o professor Vanilton que ia convidar esse pessoal, a gente foi confiando muito que eles aceitariam. E, em contrapartida, eles não aceitaram e isso travou o processo até você encontrar alguém, acertar a agenda e assim por diante. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer com que o professor viesse para a sala de aula, né? E, então, essa semana, nós teremos aula com o professor Daniel Poit, tá? Depois eu vou pedir para vocês, no grupo, aqueles que são administradores, eu vou pedir para vocês incluírem o professor Daniel Poit no grupo de vocês, para nós termos esse grupo que vocês já têm ali, e eu vi que são assuntos, somente tratado assunto da pós, para não criar mais um grupo, porque eu imagino que vocês devem ter hoje um monte de grupo, como todo mundo tem. Então, para nós incluirmos o professor Daniel no grupo, se for possível, evidente, senão eu crio um outro grupo, mas se for possível a gente inclui ele ali para esse período da disciplina. E aí a conversa que for tratada
dentro do grupo, todos têm acesso e eu também tenho acesso. Inclusive, na aula de quinta-feira, eu devo participar no início da aula junto com vocês, né, com o professor Daniel Point. Aí, depois eu passo para o número dele ali no WhatsApp, e o pessoal, vocês incluem, e aí eu já conversei com ele hoje à tarde, eu fiz uma conversa rápida com ele hoje à tarde, que ele já pode começar a interagir com vocês por ali. Ou seja, ele já pode talvez mandar algum documento, solicitar alguma coisa, solicitar e-mail, e aí vocês já começam a tratativa, tá? O professor Daniel, ele é um amigo meu, né? Eu conheci ele, na verdade, através da pós-graduação, em 2011, por aí, quando eu assumi a pós-graduação da Uniuv. Então, já tem aí uma década que ele trabalha conosco na Uniuv. Como todo e qualquer professor de pós-graduação, né, ele tem uma grande experiência de mercado e uma grande experiência acadêmica também, né? E hoje ele é um dos titulares do CONRECON do Paraná, que é o Conselho Regional de Economia. Ele já teve algumas vezes até fazendo palestra na Uniuv, né, através de um convite que eu fiz a ele. Mas ele é formado em administração também. Então, a ideia dessa disciplina, né, que nós vamos trabalhar agora, é discutir o panorama econômico, o panorama de controladoria, o panorama desse cenário, né, que nós temos dentro a nível de pós-graduação, que é um nível mais analítico e estratégico, né? Assim como as outras disciplinas deram o foco para a segmentação qual elas estavam direcionadas, o professor Daniel também vai trabalhar dessa maneira. Eu confio muito no trabalho dele, não que ele seja um professor sempre com 100%, porque ninguém é, né? Então, isso vai muito do perfil da turma, né? Quando eu falo perfil da turma, eu falo perfil de interação. E é nesse ponto que eu gostaria de bater um papo rápido com vocês. Esse modelo que nós estamos iniciando agora, ele vai depender bastante da interação que vocês façam com o professor, tá? Então, eu não sei como que ele vai conduzir a aula em si, né? Cada professor adota uma metodologia, mas a metodologia dele provavelmente vai ser parecida com essa que nós estamos trabalhando aqui, talvez numa plataforma A, B ou C. Ele tem ligação em Curitiba com a PUC, com a Estácio, com a Uninter. Então, ele pode até usar uma plataforma deles lá, porque algumas empresas acabam adquirindo, por exemplo, o Google Meet ou até a plataforma do Windows, né, da Microsoft. E aí, com o ambiente pago, às vezes tem mais alguns recursos. Mas, enfim, todas as plataformas funcionam praticamente como o Meet. Então, manda um acesso, você linka, né, e acaba tendo a interação juntamente com a aula. A diferença, que eu acho que é mais gritante nesse momento, é que aquele modelo que nós estávamos habituados, por exemplo, de 3 horas de aula, por exemplo, esse tempo ele se reduz. Até porque é muito difícil a gente manter a concentração durante 3 horas olhando para uma tela, né? Fica uma coisa muito trabalhosa. Então, a dinâmica que nós iremos adotar vai ser, o que eu conversei com ele, foi ter entre 1h30 a 2, mas aí depende muito da interação que vocês tiverem no momento da arguição, do questionamento, de aula, então, onde ele vai estar fazendo a exposição dele. A exposição dele provavelmente vai ser com tela compartilhada, aquela história de compartilhar a tela com os slides e falando sobre, né? Mas, ao mesmo tempo, essa interação que tenha de vídeo, de voz, né? E aí até do chat, né? Fazendo os questionamentos. É evidente que ele pode solicitar para vocês materiais, leituras complementares, né? No sentido de instigar vocês a fazer uma leitura pós a aula ou antes da aula, né? Ele pode trabalhar com o que a gente chama de conceito de sala invertida. Ele pode solicitar a vocês que leiam o material antes de ir para a aula e durante a aula se discuta esse material. Então, isso é o que a gente chama de sala invertida. Prepara o indivíduo antes de ele vir para a sala de aula e aí ele chega para a discussão, que é um nível de pós-graduação, é muito tranquilo de se fazer, uma vez que o indivíduo consegue, né, dar conta de fazer
essa leitura, tá? Então, o calendário, né, é o que eu falei para vocês. As aulas. Então, a partir do momento que o professor Daniel tiver acesso ao grupo, ele vai passar no nosso grupo lá, então, né, o link para a aula, como eu fiz hoje com vocês. Tá? Todas as aulas serão gravadas, tá? Até porque depois disso eu tenho que manter como arquivo na Uniuv. Tá? Os materiais que ele vai passar para vocês, primeiramente ele vai direcionar para mim e depois eu estarei encaminhando a vocês, para que eu fique com uma cópia, para a gente poder monitorar isso tudo. E o que eu vou pedir para vocês é que vocês utilizem desses momentos junto com o professor para que vocês possam realmente tirar o melhor proveito possível dessas aulas, né? Porque é um momento que a gente tem que se adaptar, então nem sempre é legal, né? Eu, por exemplo, adotei uma metodologia onde eu não trabalho online com os alunos. Eu fiz algumas lives, talvez 2 ou 3, não sei se chega a isso. Todas as minhas aulas são gravadas. Então, eu passo algumas horas do dia gravando aula, e aí eu faço interações com eles pela aula, né? Então, eles assistem a aula a hora que eles querem. E a aula está lá no YouTube, eles podem assistir quantas vezes eles quiserem a aula da disciplina, e isso tudo via plataforma Moodle, que é a plataforma que a Uniuv adotou. Tá? Tem funcionado bem porque os alunos assistem a qualquer tempo. Tá? Mas eu acredito que no modelo de vocês isso não vai ser muito produtivo, porque é rápido, né? Uma disciplina muito rápida. Então, são 3 semanas, são 6 encontros e finaliza. Já vamos para outra disciplina. Qual que é a minha perspectiva? É que eu consiga colocar uma segunda disciplina ainda em modelo EAD. Por isso que a gente consegue puxar um pouquinho esse calendário ali. Eu tentei juntar um pouco. Primeiro, para otimizar o trabalho do professor lá, porque também por causa da agenda dele. E num segundo momento, para a gente tentar já colocar uma segunda disciplina, porque a previsão que tem em Santa Catarina para a educação é 3 de agosto. O Paraná, eu acredito que não vai mudar disso. Eu acredito que vai ficar nisso aí. Então, nós temos um cenário que é totalmente atípico a qualquer condição de assertividade. Então, vamos esperar que volte, mas eu acredito que a gente já deixou passar um tempo que vocês puderam se preparar, né? Todo mundo comprou um celular novo, né? Todo mundo comprou fone novo, de ouvido, e tá todo mundo pronto para conseguir decolar, tá certo? Tranquilo? Tranquilo? Alguém quer comentar? Tranquilo, Ademir. Diga, Qual que é mesmo o nome dessa disciplina que vai ter agora? Economia empresarial. Economia empresarial. Isso. E essa disciplina também é comum para os 2 cursos de pós lá, para gestão empresarial e gestão... Qual que é a outra mesmo? Gestão financeira? Gestão financeira. Eu faço a gestão empresarial, mas eu acho que quase todas as disciplinas vão ser comuns, né? Quase todas, porque quando a gente fez o curso, a gente esperava um público maior para que houvesse uma divisão mais homogênea, né? Mas como a turma ficou equilibrada, então a gente vai colocar talvez disciplinas que tenham uma duração menor lá na frente, que atenda, de certa forma, a perspectiva dos 2 cursos. E aí, lá no final, o que a gente tem discutido com o Vanilton é que você vai poder optar, né, entre um certificado ou outro, né, dentro dessas 2 especializações. Né? Porque hoje, se eu separasse, talvez eu teria 3 e 2, 4 e 2, né? Então ficaria muito pouca gente e o rendimento ficaria muito deficitário, né? Mas essa é uma disciplina que até eu conversei com o Daniel agora há pouco, falei para ele, só não comece a tratar muito desse problema econômico hoje, né? Porque se você começar a falar hoje do impacto econômico de tudo isso, nós vamos ficar numa choradeira danada. A Aline já está fazendo uma careta ali para mim, quer dizer, tá difícil para todo mundo. Então, o que a gente pensa? Eu falei para ele, vamos tentar focar na ementa da disciplina e fazer apontamentos de como esse conteúdo ele soluciona algumas problemáticas que estão aí na sociedade. Porque eu já ouvi alguém falar esses dias atrás que o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia.
não sei se para mim, mas a realidade é que o mundo ele nunca foi o mesmo, né? Sempre teve mudança, a todo momento as mudanças aconteceram. Nós que estávamos muito acostumados, talvez, numa situação de acerto e erro. E agora a gente teve que frear tudo que estava fazendo e começar a repensar. Então, eu acho que é um momento de bastante reflexão, eu acho que até de retomada, né? A retomada dos negócios e até vocês, enquanto estudantes de especialização, esse reconhecer como que os negócios vão retomar, ou de que maneira, né, que as empresas que vocês estão trabalhando estão se comportando, é uma coisa que é interessante de vocês interagirem. Nós pegar o William, eu estou vendo que o William de vez em quando posta lá que vendeu carrão, coisa e tal, entende? Então quer dizer que o pessoal tá adquirindo carro, o pessoal está comprando, entende? A Aline está começando a voltar com o negócio, né, para fazer rodar, mas não dá para acreditar que vai voltar no mesmo patamar de 3 meses atrás, 4 meses atrás, né? Então, quer dizer, a coisa mudou radicalmente, mas os negócios têm que continuar dando lucro, temos que sobreviver, e não é momento de se atacar a queimar vela, né? Mas talvez nunca fez tanto sentido falar em planejamento, falar em economia, falar em análise de mercado, análise de cenário. Então, essa disciplina tem uma perspectiva que é bem ampla. Eu acho que vocês vão gostar e muito, né, de toda essa condição. Ok? Ok. Todo mundo naquela pesquisa, todo mundo vai fazer o EAD, né? Ficou fechado isso? Sim, porque na verdade a minha dúvida era se todo mundo gostaria de fazer gravado ou todo mundo gostaria de fazer esse semi-presencial, né? Ou seja, com essa pequena interação. E aí, pensando nisso e conversando com o Daniel, ao invés de nós fazer só a gravação, que eu acho que fica muito monótono, né? Então fica a mesma coisa que ver tipo live, né? Ninguém mais aguenta live de cantor sertanejo, live não sei do que. Ele já deu na tampa, né? Então quer dizer, o que nós queremos? Nós queremos um pouco de interação. Então qual que é a ideia? Fazer uma aula mais short, um pouco menor, entende? Mas que vocês possam interagir com o professor, ao mesmo tempo que vocês possam ter acesso, né, a esse conteúdo. Entende? E essa aula, evidentemente, que ela vai ser gravada. Por que vai ser gravada? Para que vocês tenham o acesso a ela e, na dúvida, vocês possam retomar o assunto, né? Então, vocês vão ter, além de vocês terem a aula presencial com o professor, vocês terão ainda depois a gravação dessa aula que ele vai estar disponibilizando. Então, se quiser assistir de novo, né, você vai se testando, né, na câmera, olha, essa maquiagem ficou muito escura, essa ficou muito clara, coisa e tal, né? Os caras tudo de barba aí, então como é que fica na câmera? Então você vai se ajustando e a partir disso você começa a fluir, né? Então, opa, legal, então eu tenho uma aula gravada, até foi o caso da Ana, se não me engano, que ela me falou que não poderia estar aqui, eu falei, não, mas eu vou fazer a gravação e depois você assiste. Porque parece que é uma coisa muito difícil, né? Tem que ter todo um aparato tecnológico, mas com o teu celular hoje você consegue acompanhar a aula. Então é bem tranquilo. Então todo mundo vai. O Eduardo também optou por fazer assim. Hoje ele tem aula só. Também está faltando a Carla e a Diocleia nessa conversa de hoje. Na verdade eu estou confundindo, não é a Ana, porque acho que é a Ana Carla. Então é a Carla que tem. A loira, né? E tava faltando a Diocleia também. A Diocleia, né, do Cicobi, eu acho, né? Isso, a Diocleia me confirmou, mas a Diocleia tem filho pequeno, então nem sempre dá para coincidir, né? Eu tenho uma filha pequena, se vocês olharem aqui no meu quadro, tem de tudo, tá escrito leite, tá escrito não sei o quê, ela tá aprendendo a escrever, então ela tá formando frase aqui, então ela usa o meu quadro aqui para formar frase e tal. Então não é fácil, né? Então cada um tem que se adaptar da maneira que vai dando, né? Mas, enfim, eu tenho um último assunto só, que é o pagode, né? O pagamento lá da posse. Vejam bem, quando saiu o decreto que a Uniuv iria parar em virtude da pandemia, naquele momento foi bloqueado, entre aspas, os pagamentos. Ou seja, eles não sabiam direito como que iam lidar com aquilo, mas depois veio uma normativa onde eles
definiram que, como a pós-graduação parou, então os pagamentos também pararam. E todas aquelas parcelas, então, desde março, abril, né, provavelmente abril, elas vão ser jogadas lá na frente. Então, não vai ter acréscimo de juros, não vai ter nenhum ônus para vocês. A diferença é que abril, maio e junho, elas vai jogar lá na frente. Lá no final das... Eu não lembro quando que era a data para finalizar, mas eu sei que vai jogar 3 parcelas para frente. Tá? E aí o que o Thiago hoje conversou comigo é que aí voltaria a fazer o pagamento a partir de julho. A partir lá no dia 20 de julho. Né? Eu até conversei com ele e falei que, pedi para ele, fiz uma demanda para ele analisar se no nosso caso, por exemplo, como que seria tratado a questão de alguns... Porque nós voltamos no dia 20, né, volta os pagamentos no dia 20, porque voltaria agora. Eu falei, não, agora não, porque a gente não trabalhou. Então, voltaria só no dia 20 de julho, só volta no outro mês. E aí eu estou estudando, né, junto com ele, pedi para ele estudar para mim, o fato de que nós temos o limitante de 20% de toda a grade. Né? Então, provavelmente isso vai ter que ser botado dentro da Uniuv para a gente talvez fazer 3 disciplinas nessa modalidade EAD. Tá? Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer 3 disciplinas aí até para vocês não pararem. Por que 3 disciplinas? Porque vamos imaginar o seguinte, se o cenário muda e em agosto nós voltamos com a aula normal, então, tranquilo, a gente volta para a sala de aula. Não haveria problema. Mas eu imagino que o mês de julho a gente consiga encaixar mais uma disciplina. Então, nós conseguimos encaixar mais uma disciplina nessa modalidade, que é tranquila, e aí a gente flui. Eu até gostaria de deixar aberto para vocês o seguinte, se vocês acharem pertinente, talvez trocar o dia da semana para fazer a aula, então vocês possam fazer isso também, tá? Enfim, as questões de pagamento, ainda eu deixo vocês totalmente à vontade. Eu vou passar o contato do professor Thiago no grupo também. E vocês podem, qualquer coisa, qualquer dúvida, tratar direto com ele. Que isso, né, ele só pediu para mim dar esse recadinho para vocês, entende? Para que vocês não fiquem preocupados quanto a pagamentos, quanto a juros, quanto a esse tipo de coisa. Vai se postergar e vai projetar lá para frente daí. E agora não teria mais não teria nenhum ônus, né, nesse momento. Tá certo? Dúvidas? Senão eu vou apagar o quadro. Vamos todo mundo para casa. As aulas vão ser pelo Zoom mesmo? O Daniel, ele vai escolher a plataforma. Porque eu não sei como que está a conexão deles em Curitiba. Então, às vezes, é como eu falei, às vezes ele tem uma plataforma lá que funciona melhor do que o Zoom. Mas aí eu falei para ele, a única coisa que nós temos que ter acesso. E um detalhe, as aulas, vamos marcar para começar 19h30. Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão trabalhando, né? Estão num regime diferenciado, mas estão trabalhando. E aí, 19h30 a gente começa. E a ideia é que vá até, no máximo, 9 horas, 8h30 por aí. Porque eu já acho que é um tempo bastante grande para manter a concentração ali, anotar e rabiscar tudo isso. Tá? Então, 19h30 a gente começa na quinta-feira. Então, se eu conseguir mexer, eu tenho aula na quinta, mas se eu conseguir fazer uma mexida ali no que eu estou pensando, eu quero entrar no início da aula para recebê-los lá também. E dar aquele abraço forte em vocês. Né? Mais alguma dúvida? Os 2 marmanjos quietinho? Bom, gente, qualquer coisa também que vocês precisem, eu estou ali no grupo, tá? Podem me chamar no grupo, me chamar no privado, a gente vai trocando as ideias. A Lília já conversou comigo outras vezes, né? Então vamos se acertando, entende? Vamos tentar fazer a coisa rodar. E a ideia é que vocês tenham um bom aproveitamento nesse momento aí e vamos tentar acertar o processo para que ninguém saia prejudicado, tá ok? Eu acho que vai ser uma boa experiência. Além da gente aprender a disciplina, a gente vai aprender a se comunicar diferente. Vai ser bom. Eu penso que nós antecipamos aí talvez uns 5 anos da nossa mudança social. Né? Toda essa interação dessa maneira
estava sendo prevista para daqui a 5 anos que isso acontecesse com uma rotina um pouco maior. E, na verdade, a gente antecipou, teve que antecipar tudo isso, né? Mas eu acho interessante porque, como eu tenho a minha filha aqui em casa de 5 anos e meio, ontem ela fez uma live, né, com a turma dela de escola. Então, é uma loucura, né? Cada criança fala um pouquinho, então ninguém se entende. E nos primeiros momentos, mas depois a aula vai passando e o pessoal acaba aceitando e entendendo o processo. Isso é natural, né, conosco também. Então, a gente vai ter que aprender realmente a se comunicar de forma diferente, né? A olhar para a câmera. O William não queria ligar a câmera, né, William? Mas daí a gente obriguei ele a ligar ele para mostrar a carona ali. Entende? E obrigado por vocês terem me ouvido, obrigado por terem participado aqui comigo. Eu acho que isso é bastante interessante. Eu fico bastante agradecido. Tá certo? Quem quer falar mais alguma coisa? Não, já dá para jantar. Tudo bem assim? Então, bom jantar, eu acho. Tô brincando. Então tá, gente. Obrigado mesmo, tá? Eu vou, assim que terminar a nossa gravação, já vou disponibilizar para vocês lá e para aqueles colegas que não conseguiram acessar. Valeu? Boa noite. Até quinta-feira. Nota no calendário aí. Beleza? Tchau, tchau. Até quinta. Tchau. Até mais. Tchau.